Nós estamos vendo o Evangelho de João. Deus tem nos dado uma palavra para nós estarmos recordando nesse Evangelho. O Evangelho de João é um Evangelho riquíssimo. E eu queria confessar para vocês que esse texto de João 5 mexeu muito comigo essa semana. Eu não sei se a gente vai conseguir destruir agora e trabalhar tudo que tem que se trabalhar nesse capítulo, talvez fique para muitos mais momentos, mas essa palavra é uma palavra muito especial do Evangelho e marcante para nós em esse momento. João 5, ele marca um momento muito especial para nós. O Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1, diz assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrasse no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim já há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era um dia de sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não é lícito carregar o leito. Ao que lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhes: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus que o havia curado, e os judeus perseguiam a Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Esse texto é fantástico. Eu me apaixonei. Digo para vocês que eu fiquei até 4 horas da manhã lendo esse texto. E isso é muito interessante, porque quando a gente já está acostumado a ler um texto, já está acostumado a pregar sobre esse texto, apóstolo, já pregou esse texto, né? Já estamos careca de saber, né? Isaías logo vai estar chegando nesse ponto também, falando: já conheço esse texto, né? E é interessante porque, de repente, o texto que você já conhece, sabe, de toda a vida, e move, de repente, as águas aqui, usando o tanque de Betesda, né? E mexe tudo com a gente. É interessante porque logo no versículo 1 tem algumas curiosidades nesse texto. Queria que você guardasse isso. Logo no versículo 1 diz que havia uma festa. Não se sabe ainda que festa. Se fosse Páscoa, teria sido dito, porque todas as vezes que é a festa da Páscoa, é uma das festas principais dos judeus, então ele fala que é a festa da Páscoa. Há uma estimativa de que era a festa do Purim. A festa do Purim era uma festa dada aos judeus, que os judeus celebram, porque houve um momento histórico que quase que o povo judeu acabou. Tem uma brincadeira que uma vez fizeram, eles tentaram
um pastor, um rabino, um padre, né, um cientista político e tal, e começaram a perguntar sobre a questão judaica, né, e perguntaram para o judeu, né, para o rabino, né, se hoje acontecesse de haver uma guerra, e resolvesse de repente as nações se voltar contra Israel, e decidisse que Israel vai deixar de existir, o que você faria? E o rabino olhou para todos eles assim e falou assim: nós marcaremos mais um dia de feriado em Israel. Porque toda vez que aconteceu isso, depois celebrou como sendo um dia a mais de feriado em Israel, porque Deus está conosco. Amém? É interessante isso, porque a festa de Purim marca isso. Houve um momento histórico que quase que Israel seria dizimado. Você pega isso no livro de Esther, principalmente o capítulo 9, que é decidido então que Israel se defenda, porque o rei Assuero, Xerxes I, não podia fazer mais nada. Portanto, essa festa, a festa fala sobre libertação. Purim, para judeu, quer dizer libertação. O povo não foi assassinado e perdurou, permaneceu. Outra curiosidade nesse texto é que em João nós vemos dois tanques. Um nós falamos no início de março, que é o tanque de Siloé. E hoje nós falamos do tanque de Betesda. Interessante porque esses dois tanques foram sempre polêmicos para os estudiosos de plantão, né? Eu e o apóstolo já passamos aí pela faculdade de teologia, né? Já ouvimos muito isso, agora é a vez do Isaías, que eu ouvi muito isso. Sempre tem os ateus de plantão, sabe disso, né? Que eu não acredito em Bíblia, eu não acredito nisso, não acredito em nada, né? E interessante porque até 1888, ninguém nunca tinha visto o tanque de Betesda. Em 1888, um arqueólogo alemão, até marquei o nome dele aqui, Konrad Schick o homem, né? Ele descobriu o local. Mas ele não podia fazer escavações no local, porque ao lado desse local, se você for a Israel, está a igreja de Santana. E no mesmo local também foram construídas uma basílica que era importante para toda a cultura grega, romana, esse processo todo. E só em 1951 é que começaram as escavações nesse local. E você pensa, então, que em 1951 começou as escavações, o resultado disso só começou a aparecer a partir de 1980. Até então, todo mundo questionava que o tanque de Betesda havia existido. E para nossa surpresa, o tanque de Siloé só foi descoberto em 2005, que outro arqueólogo descobriu, um arqueólogo judeu descobriu esse local. E aí foi uma revolução, porque até então todos criticavam tanto João 5 quanto João 9 e diziam: esse texto não é verdade. Ah, aqui ó, tem as imagens. Eu vou pular um pouco as imagens, o Alessandro vai passando aí devagar, né? Só para a gente ter uma ideia. Aqui nós temos a entrada dos muros, onde a gente fala que é a Porta das Ovelhas. E logo a partir da Porta das Ovelhas, então você vai encontrar o tanque de Betesda. Do outro lado da cidade está aqui o tanque de Siloé, que nós encontramos as escavações do túnel de Ezequias, que é um lugar fantástico. Olha depois na internet, por favor, vale a pena, é fantástico. O pessoal fazia um túnel sinuoso debaixo da terra que permanece até hoje, que é uma coisa incrível. Não tinha GPS na época, não tinha nada disso, né? E aí você vê a mão de Deus agindo no sobrenatural e no natural de todas as coisas. A terceira coisa interessante, curiosidade desse texto, porque fala aqui, o tanque de Betesda diz que vinha um anjo e revolvia as águas. Isso então, o pessoal criticou muito mais. Imagine que se o pessoal estava criticando um texto que não achava comprovação arqueológica, a ideia de vir um anjo, agitar as águas, vinha a primeira pessoa que entrasse, que fosse curada, eles falaram: não, isso não é bíblico, isso é crendice, isso não está
naquilo que a gente guarda como princípio cristão para cada um de nós. E aí, lógico, a gente vai buscar nos códices, né? Não sei se aparece algum códice aqui. Eu marquei 2, o códice de Bodmer, é o primeiro que nós temos, do século III ainda. E nesse códice, em papiro, nós não temos essa parte do versículo 4, que o anjo vinha e agitava as águas. Essa parte que está no versículo 4, não sei se você prestou atenção na sua Bíblia, se ela tiver a mesma tradução que a minha, revista atualizada, está dentro de colchetes. Você prestou atenção nisso? Não é assim, que estava bonitinho, resolveram botar um sinalzinho aqui para ficar mais enfeitadinho na Bíblia, né? Não, não, não. É para dizer que essa parte, versículo 4, essa foi a parte mais questionada de todo o capítulo 5, né? E ela só vai aparecer muito mais tarde no códice de Efraim, que foi reescrito. Então é muito complicado você pegar o códice, o códice de Efraim, reescritos, ele foi escrito em couro, ok? Apagaram e começaram a escrever em cima dele. Uma coisa que é assim impensável, porque alguém que trabalhava com as escrituras jamais faria isso. Se ele errou alguma coisa, ele enrolava o rolo e botava dentro de um jarro de barro, e assim nós encontramos os manuscritos de Qumran, que são textos e mais textos que às vezes as pessoas erraram, não se apagavam, não usava branquinho, né, nem Rorex, nem passava borracha, não fazia nada disso. Mas esse texto apagaram. Então fica difícil, se você olha isso na internet, é fácil de achar, códice Efraímos reescritos. Bacana esse nome, né? E eles reescreveram em cima do mesmo texto. Então você vê que é um texto por baixo e o texto reescrito em cima. E é a primeira vez que aparece esse versículo 4. Então você imagina as críticas que aconteceram em todo esse processo. A quarta curiosidade desse texto é o tanque de Betesda. Betesda, em hebraico, quer dizer Bet Hasda, casa de misericórdia. Por isso a gente falou do Salmo 32, da misericórdia de Deus. Casa de misericórdia. E é interessante porque, quando fala dessa casa de misericórdia, no grego, né, Colimbetra, quer dizer um lugar grande, espaçoso, um lugar para se nadar. E a gente olha para o texto e fala que o texto diz que haviam 5 pórticos. Então os arqueólogos procuravam algum local que fosse geograficamente como um pentágono, 5 lados, alguma coisa assim. Então eles procuravam e não achavam. Isso não existiu. Sempre vai acontecer isso. Quando você vê alguém criticando muito a Bíblia, né, ou alguém se levanta e fala, eu não acredito em tal texto da Bíblia. Eu, particularmente, eu me assento e aguardo, porque vai vir alguma coisa. Eu penso que a gente deve comprar um pacote de pipoca, sentar e ficar aguardando o resultado. Porque todos que falaram que não acreditam em alguma coisa da Bíblia, no final acabaram comprovando que ela existe. É a suspeita que acaba acontecendo dentro da história. E todos que falaram que não existia o tanque de Betesda, no final acabaram se deparando. E é interessante porque, agora, se você consegue mentalizar, né? Ele tem os 4 lados, mas ele tem uma parede no meio. Então são 2 piscinas de 60 metros por 66 metros. E como tem um pórtico no meio, então falava que eram 5 pórticos. São 4 lados e tem uma parte no meio. Um pórtico pode ser uma parede ou pode não ter parede. O que caracteriza o pórtico é que tem telhado, tem uma cobertura. No caso aqui, eles tinham paredes. É interessante a gente entender esse processo. E as 3 primeiras partes do pórtico era água limpa para se beber. Precisava de muita água para beber e para as purificações, porque o tanque de Betesda está próximo ao templo. E ele era usado, então, para as purificações também. Então, as 3 primeiras partes do tanque era água limpa para se beber. Uma 4ª parte era usada para lavar as ovelhas.
Lembra que a gente lê logo no início do capítulo, a porta das ovelhas? Então as ovelhas passavam por ali, eram levadas para a purificação e depois para o templo para serem sacrificadas. Então era a porta das ovelhas. Jesus passou por essa porta e aí começa a via dolorosa de Jesus, a partir da porta das ovelhas. Se um dia você for a Israel, você vai passar por ela também, com certeza. Interessante porque, ainda pensando nessa questão de Betesda, no mundo grego antigo, existia um lugar que chamava-se Casa de Misericórdia. Casa de Misericórdia no mundo grego era um lugar que era dedicado ao deus Esculápio. Deus Esculápio é o deus da medicina. É aquele que tem aquela serpente, o símbolo da medicina, né? Esculápio era um pai de Panaceia e pai de Higiene, as duas filhas de Esculápio. E é interessante porque nesse lugar eles acharam, nas escavações arqueológicas, um monumento a Esculápio 2 séculos antes de Cristo. 2 séculos antes de Cristo, nesse local, no tanque de Betesda. A sexta coisa interessante que eu percebi nesse texto, isso para nós nos situarmos e nos contextualizarmos, para entendermos melhor o texto, é que em um desses pórticos, eles desceram nas escavações, porque sempre o local das águas era embaixo, né? E descobriram um desses pórticos uma parede com um anjo, dizendo, e através dessa pintura, dizendo sobre esse mover das águas e a vinda do anjo para mover as águas. E aí você já começa a pensar, bom, então descobriram o local, descobriram que tinha um anjo, então tudo é verdade. Não sei ainda, vamos ver, né? Se você perceber aqui, pouco mais à frente, tem 2 torres ali, ó. Ali é a fortaleza de Santo Antônio. Essa região toda acaba demarcando que ela foi uma região helenizada. Tinha partes em Jerusalém que, por causa da influência grega, ela foi helenizada. E a fortaleza de Santo Antônio foi dedicada ao imperador, né, uma coisa de homenagem, e tentando trabalhar esse processo da helenização. Agora, diante de tudo isso que eu falei, como os aspectos contextuais aqui do processo, eu queria trabalhar com vocês essa noite 2 pontos, 2 coisas importantes. A primeira é o paralítico e a sua enfermidade. A segunda delas é o local onde havia a crença de que vinha um anjo, agitava as águas, e a primeira pessoa que entrasse era curada. Essas 2 coisas que eu queria trabalhar com vocês essa noite. Quando nós olhamos para o texto, versículo 5, que fala do paralítico, diz que o paralítico estava ali naquela situação já há 38 anos. Prestaram atenção nisso? 38 anos ele estava naquela situação. Se você recorda um pouco de filme, algumas coisas, os paralíticos na época, eles andavam se arrastando. Não tinha cadeira de rodas. Poucos andavam com um tipo de muleta, uma bengala, alguma coisa assim. Normalmente eles andavam se arrastando. E imagine uma pessoa, 38 anos se arrastando. Jesus, nessa época, no momento aqui do milagre, tinha 32 para 33 anos. Então o paralítico já tinha mais idade de enfermo do que a própria idade do Jesus histórico, ok? Jesus é Jesus, ok? De eternidade a eternidade, ele é Deus. Mas nesse momento nós estamos aqui do Jesus histórico, né? Nós não sabemos bem como ele chegava no local. Talvez alguém viesse e trouxesse ele. Mas logo mais à frente ele fala, não tem ninguém. Então, a lógica nos leva a entender que ele não tinha ninguém, ele vinha se arrastando. O local é descendo escadas. O local é para baixo. Se você for a Israel, tem uma rampa, e logo em seguida da rampa tem uma escadaria.
Então tive que se arrastar até chegar nesse local, onde havia realmente uma multidão de enfermos. E eles ficavam aqui, ali naquele local, esperando que a água se mexesse, e aí o primeiro a entrar era curado. Hipoteticamente, estamos falando aqui, né? Eu vejo nisso que é um homem de determinação. Tem que ser um homem determinado para 38 anos, e o mesmo local, esperando o mesmo resultado, não conseguindo sair e voltar novamente. 38 anos. Eu vejo que é um homem de esperança. Precisa ter muita esperança para você ir a um local esperando que aquela água então se agita, né? Eu imagino a situação, alguém vem falar com ele e fala, não fala comigo agora que eu estou prestando atenção na água, porque se ela se mexer eu tenho que entrar. Né? Então todo mundo ficava olhando para a água. Então a esperança deles é que a água mexesse, então é o anjo. Corre e entra na água. E vai ser curado. E aquela multidão de enfermos ali, tudo esperando o mover das águas. O anjo vai vir, vai mexer a água e eu vou ser curado. Mas eu olho para esse texto também numa outra perspectiva, de que se ele se arrastava, ele não ficava de pé. Ele não tinha essa visão que eu e você temos de olhar olho no olho, como o apóstolo falou na hora da ministração, olha no olho do seu irmão, ministra na vida dele aí, né? Ele não faz isso. Como é que ele faz? Ele olha para cima, porque está arrastando-se. Ele está se arrastando, 38 anos. E eu imagino que nesse momento, a menor enfermidade dele é a paralisia, porque existem outras que ele acabou adquirindo justamente por esse processo de se arrastar por 38 anos. Ele é paralítico. Ele se sente inferior, ele não vê a vida de igual, ele vê a vida de baixo para cima, uma vida dura e difícil porque ele está se arrastando. A segunda coisa que nós pensamos aqui é o local. Local onde havia a crença de que o anjo vinha, agitava as águas, e o primeiro que entrasse era curado. Nesse momento, diz o versículo de número 6, Jesus pergunta ao enfermo, queres ser curado? Eu já ouvi muito pregador pregando sobre isso. O apóstolo com certeza já também, né? E eu já ouvi muita piadinha disso. Não, eu vim aqui, estava passando, vim esperar o trem, né? Lógico que eu quero ser curado. É uma pergunta que fica difícil de entender, né? Queres ser curado? Estou há 38 anos nessa situação, me arrastando no chão, paralítico, e vem alguém e me pergunta, quer ser curado? Parece meio fora de contexto. E é interessante porque, o que ele responde? Ele responde, sim, eu quero ser curado. Ou ele responde, não, eu não quero ser curado, eu vim só passear por aqui. Não, o que ele responde? Ele responde, Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando eu estou indo, já outro entrou. Esse homem está num momento de uma festa que se chama Purim, que é a libertação, mas ele é escravo. Ele não tem apoio de ninguém. Ele não tem ajuda de ninguém. Ele está escravo a uma enfermidade, escravo a uma situação. Esse homem está no tanque de Betesda. Betesda quer dizer casa de misericórdia. Você acha que tem misericórdia? Diz o texto que o primeiro que entrasse seria curado. Primeiro eu, e você que se lasque, você que se vire. É bem a sociedade que nós conhecemos hoje. Primeiro eu, né? Eu fico imaginando, tinha coxos, tinha, né? Diz o texto que tinha cegos. Como é que o cego vai fazer, né? Esperando a água se movimentar, ele não enxerga. Como é que vai ficar essa situação? Mas misericórdia? Não, não há misericórdia aqui. É contraditório isso tudo. E aí, diante disso tudo, por isso tudo, muitas pessoas questionaram esse texto.
falaram, olha, esse texto tem alguma coisa errada nele. Não é verdadeiro. E a arqueologia hoje nos ajuda a entender as coisas. Muitas coisas acontecem comigo e com você, nós não entendemos naquele momento. Não é porque nós não entendemos uma coisa que ela não existe. Deus é soberano. Se Ele quiser, Ele faz algum milagre, transpõe as leis da física e pronto. Ele é o Senhor de todas as coisas. E nós vamos dizer, amém. Vai discutir com Deus, né? Não dá, não vai dar certo. Vai dar errado, né? E é interessante porque a arqueologia começa a nos mostrar algumas coisas muito interessantes aqui. Quando esse milagre acontece nesse local, ele vem romper com muitas coisas. Por isso que eu falei para vocês que esse texto mexeu muito comigo. Esse texto nos mostra que a ciência pode estar a serviço de Deus. Quando ela se acha dona da verdade, ela não é. Mas quando ela se coloca nas mãos de Deus, ela pode ser usada por Deus. E assim Deus fala conosco, nos ensina que nós devemos nos dobrar diante daquilo que nós não entendemos e confiar em Deus. E é interessante porque as descobertas arqueológicas, a partir de 1980, mostraram que nesse lugar foi construído nesse local uma basílica bizantina, foi construído pelos cruzados a igreja de Santana. Houve um altar a Esculápio. E depois, no ano 2 depois de Cristo, já não estavam mais os cristãos, já não estavam mais os judeus nesse local, já era de governo muçulmano, né? Foi construído, inclusive, um templo a Esculápio, nesse local. E tudo isso foi difícil para entender de quando é cada coisa e o que eu estou achando em cada momento. E é interessante porque diz que a ideia é que quando o anjo descesse, agitasse as águas, então o primeiro que entrasse seria curado. Particularmente eu entendo que muitas coisas acontecem conosco e a fé nos leva a termos reações que são distintas, que a gente não sabe explicar. Tem pessoas que têm fé em algumas coisas, alguns objetos, e são curadas porque teve a fé naquele objeto. Eu, particularmente, acho que a fé é errada, no lugar errado, a pessoa errada, no objeto errado. Mas há relatos sobre isso. E há também ações que a gente sabe que o inimigo se aproveita de algumas situações para também fazer seu merchandising, né? É interessante porque, descobrindo, de acordo com o relato da arqueologia, eram 2 tanques, um tanque grande e um tanque mais embaixo, e de tempos em tempos o sacerdote abria um duto e descia a água do tanque de cima para a água do tanque de baixo, e fazia então a água se revolver. E na crendice da época, havia uma crendice, é o anjo que entrou na água, e aí entravam para serem curados. Mas agora que vem a coisa mais interessante que a arqueologia nos mostra. Justamente nesse local, descobriram um altar a Esculápio. Esculápio é o deus da medicina para os gregos. Havia a compreensão de que quando a água se mexia, era a hora que o deus da medicina, o Esculápio, fazia revolver as águas e as pessoas que entrassem seriam curadas. Ou seja, a primeira pessoa que entrasse seria curada. De cara nós podemos questionar aqui porque é uma coisa pagã. Crendice mesmo. Um anjo vem, agita a água e uma pessoa entra e é curada.
Então é a loteria dos miseráveis, né? Então o primeiro que entrar é o sorteado. Opa, fui eu! Peguei a minha bênção, você se deu mal e eu vou embora. E agora, sei lá, eu ando, vai agitar água, né? Você se vira, fica aí. Eu já vou sair daqui curado, né? Biblicamente, a gente não consegue digerir isso. Lei darwiniana, lei do mais forte, do mais rápido. O primeiro chega lá, entrou e ganhou e pegou a bênção, né? Também não. A gente vai compactuar com isso. Não bate, né? Então a gente começa a entender que Jesus está entrando num local que há um conflito cultural e espiritual. Jesus, ele usa a festa do Purim, vai ao tanque de Betesda, desce as escadas e vai falar com este homem. Ele não vai falar com mais ninguém, ele vai falar com aquele homem. Porque ele está dizendo para aquele homem que ele está no lugar errado, que ele está buscando a coisa errada, que ele está botando a esperança dele em coisas erradas, que ele está botando a fé dele em coisas erradas. E aí a gente começa a entender a pergunta de Jesus. Agora começa a ter lógica. Ele vira para este homem e pergunta: queres ser curado? Este homem, quando olha para ele, não vê que quem está fazendo a pergunta para ele, quem é? É o médico dos médicos. É o Senhor dos senhores. É o Deus El Shaddai, Todo-Poderoso, Criador e sustentador de todas as coisas, que vai justamente ao local onde há crendice, onde há o paganismo, onde há uma ideia de um Deus estranho, um Deus grego, um Deus Esculápio, e ele diz para esse homem: você quer ser curado? Não olha para a água, olha para mim. Eu sou a cura. Eu sou o Senhor da vida. Eu sou o Senhor de todas as coisas. Então olha para a água, olha para mim. Então a gente começa a entender que Jesus vai a esse lugar de propósito, para revolucionar mesmo a situação, dizer: você está no lugar errado, meu camarada, você está olhando para uma crendice. Olha para mim, eu sou o Senhor de todas as coisas. Eu sou o médico dos médicos. E diz para ele: levanta-te e anda. Levanta-te. Da onde você está, da onde você esteve 38 anos se arrastando, ele diz: levanta-te e anda. O que ele está dizendo para esse homem? Ele diz para mim e para você também. Jesus está dizendo para mim e para você que muitas vezes nós colocamos a nossa esperança nas coisas erradas, nas pessoas erradas, nos locais errados, nas ideias erradas, nos projetos errados. E Jesus está dizendo: põe a sua esperança em mim. Eu sou o Senhor. Para de olhar para o lado, para de olhar para coisas que não têm significado e sentido nenhum. É crendice, é enganação. Para de olhar para pessoas, olha para mim. E quando ele diz: levanta-te, ele está dizendo para esse homem: para de se sentir humilhado, se levanta da sua humilhação, você tem dignidade, levanta-te e anda. E aí a gente começa a entender então o quão forte é esse texto. Em seguida ele diz: pega a sua cama e vai. Diremos nós hoje em dia, né? Vaza, né? E vaza. Pega a tua cama e vaza. Jesus não sabia que era sábado? Sabia.
E aí, mais uma vez, eu vejo um Jesus provocativo. Dia de sábado, o judeu, o fariseu, contava os passos que ele ia dar naquele dia. Não podia ultrapassar aquele número de passos. Então, se ele chegava até um determinado local, e ele já contou, e é o limite, ele não pode ir mais adiante, ele tem que voltar para trás, porque agora ele tem que voltar para casa. Então, ele tem que contar os passos, mentalmente, ok? Se tivesse um problema de matemática, não sei não, né? Dia de sábado não podia carregar nada, nem uma agulha no bolso. Já está infringindo a lei. Carregando uma agulha no bolso, viu, Isaías? Está em pecado, está errado. E aí Jesus fala assim: levanta, toma o teu leito e anda. Jesus sabe o que vai acontecer. Você agora sabe o que vai acontecer, mas Jesus já sabia o que ia acontecer. Esse homem se levanta e anda. Imagina a alegria desse homem, 38 anos, se arrastando pelo chão. Imagina as roupas desse homem, se arrastando 38 anos pelo chão. E agora ele se levanta, põe a cama no ombro e sai pela rua. Esse homem, se fosse eu, saía pulando de alegria. Esse homem saía festejando. Porque houve um milagre. 38 anos de sofrimento acabaram no encontro com Jesus. E aí, amados, quando uma coisa boa acontecer na sua vida, se prepare. Sempre vai haver os críticos de plantão. Diremos nós, os engenheiros de obras prontas. Sabe o que é engenheiro de obras prontas? Depois está pronto, eu falei, mas esse detalhe aqui, eu acho que devia ser de outra cor, porque eu acho que a corte poderia ter sido diferente. Sempre vai ter alguém para fazer uma crítica. Engenheiro de plantão, sabe? E é lógico, o homem carregando uma cama. Lógico, cama não é cama como a gente conhece hoje, é uma maca, é um rolo, uma esteira, alguma coisa assim, mas ele está carregando aquilo com alegria. E o pessoal fala, não, você não pode carregar a cama, hoje é sábado, você está ferindo a lei. Mas todo mundo ao redor dele, porque se o cara levantou de um lugar onde todo mundo está esperando a água se mexer, aí depois o cara levanta e fala, mas se não entrou na água, como é que ele foi curado? Está molhado. Olha lá, Isaías, verifica. Está molhado o cara? Não, então ele não entrou na água. Como é que ele está curado, hein? O que aconteceu? E o homem levanta contente, saltando de alegria. Lógico, muita gente vai atrás desse homem, vai junto, conhecendo o que está acontecendo. É um milagre, né? Ao invés dos fariseus estarem contentes porque houve um milagre, não. Você não pode carregar a cama no sábado. Sempre vão haver críticos tentando de alguma forma impedir você e eu de celebrarmos aquilo que Deus nos deu. Mas se eu for parar para toda vez que alguém que eu fizer uma crítica, eu não ando. Você entende isso? Se você for parar para toda vez que alguém for fazer uma crítica a você, você não vai andar. E há momentos que a gente tem simplesmente botar a cama e andar. E curtir a bênção. E nos alegrarmos no Senhor, porque Deus tem feito e falado através de nós, amém? Deus tem feito maravilhas em nossa vida e é Ele que vai continuar fazendo e ponto. Se A, B ou C não gostou, problema deles. Eles vão conversar depois com Deus. Eu estou bem na bênção de Deus, amém? E é interessante porque agora, então, começa a ter sentido tudo isso, porque quando você olha para o versículo 14... diz o texto que Jesus se ausenta e sai de fininho, curou o rapaz, foi embora. E aí os judeus começam a reclamar, mas quem foi que te curou? Quem mandou você carregar a cama? Ele procura e não acha Jesus. Olha, foi alguém que me curou e mandou eu pegar a cama e andar, e eu estou aqui. Mais tarde, versículo 14, Jesus se encontra com ele aonde? No templo. Aquele homem é um judeu. É um judeu que estava num lugar pagão.
que estava num lugar dedicado ao Deus Esculápio, que estava acreditando em crendices. E eu falo isso não por crítica, porque depois que você está há tantos anos numa situação, o desespero é tão grande, gente. Imagine você hoje, o médico chega para você, olha, você está desenganado. Não tem jeito. Tem 6 meses de vida. O desespero dessa pessoa, mesmo sendo cristão, eu sou crente em Cristo Jesus, ok, mas e o desespero? E muitas pessoas no desespero vão buscar em crendices, em horóscopo, em mapa astral, porque Saturno foi tomar café com Netuno, e depois passou na casa de Júpiter para almoçar, não tinha ninguém, e será eu. Porque há um desespero, e isso somos nós, somos seres humanos aqui. E aí o texto do versículo 14 diz que Jesus se encontra com este judeu no templo e fala, olha aí, você já está são, está legal, ficou bom, vai, né? E vê se você não faz, não peca mais, para que coisa pior não aconteça. Aí os críticos se perguntam, está vendo? Jesus está dizendo aqui, nesse momento, que ele estava enfermo 38 anos porque ele estava em pecado. O pecado dele gerou essa enfermidade por 38 anos. Não, não é nada disso. Jesus está dizendo para ele, você, por toda essa esperança, sua fé, seus sonhos, no lugar errado. Agora você está bom. Agora você está curado. Vê se não faz isso de novo. Põe sua fé em Deus. O El Shaddai, o Todo-Poderoso, Criador e Sustentador de todas as coisas. Põe a fé no Jeová Rafá, o Deus que sara, o Deus que cura, que faz maravilhas nos dias de hoje. Põe a sua fé no Jeová Tzidkenu, que é o Deus da justiça, o Senhor da justiça, o justo juiz que julga a minha e a sua causa todos os dias. Põe a sua fé no Deus que é já, que é agora, que atua na minha e na sua vida hoje, nesse momento, e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos, imaginamos e sonhamos. Põe a sua fé em Deus, mas no Deus verdadeiro agora. Não olha mais para Esculápio, olha para Jesus, olha para Deus, olha para o Messias. E esse homem então agora entendeu, estou diante do Messias. Do Messias. E a gente às vezes vai à igreja, fica botando a fé em pessoas, colocando a fé em lugares, colocando a fé em objetos, quando nossa fé tem que estar em Deus. E só em Deus. Você entende agora que Jesus vai a um lugar dedicado a um Deus estranho, o Deus da medicina, para encontrar um judeu que está perdido nesse lugar, para dizer para ele, não é Esculápio, o Deus da medicina, é Jesus, o médico dos médicos, que sara, que cura, que faz milagres e que faz maravilhas. É Jesus que pode mudar a sua vida hoje. E mais ninguém. Para de olhar para a água e olha para Jesus. Para de olhar para as circunstâncias e olha para Jesus. Para de olhar para objetos e olha para Jesus. Jesus vai a esse lugar de propósito. Imagina se, de repente, um membro da nossa igreja, apóstolo, está desesperado e de repente ele, eu vou começar a ler o horóscopo, porque eu preciso de uma saída. Eu vou
fazer consulta de mapa astral, eu vou lá no centro de macumba pedir para que de repente alguém me dê um passe, né? O passe do Ronaldo, lá do, sei lá o que, né? E ai, minha vida tem que mudar. Nós não podemos ir a esse lugar porque não é o nosso Deus. Mas é a mesma coisa, como se ele tivesse ido a um lugar de feitiçaria, buscar uma resposta que ele nunca iria ter, porque a nossa resposta está em Jesus. Jesus é o Senhor da nossa vida. E quando a gente olha então para o texto, a arqueologia nos mostra, então nos ajuda a entender que Jesus está dizendo isso para ele: para de se humilhar, para de olhar para paganismos, crendices, outras coisas, e olha para Jesus. Põe a sua fé em Jesus. A cura aconteceu não por causa da divindade Esculápio que traria a cura. A cura aconteceu porque o Deus, Jeová Rafa, Deus que sara, Deus que cura, visitou este homem. E assim Deus faz comigo e com você. Esse texto mexeu muito comigo, porque esse homem não sabia que era Jesus. Em momento algum. Este homem não pede para Jesus ser curado. Quando Jesus fala com ele, ele fala: que ninguém me põe no tanque, né? Já foi visitar um enfermo que você vai ver, como é que você está, fulano? Porque eu já estou com esse problema, já tenho uns 20 anos, e aí essa dor passou para cá, e daqui passou para lá. Já viram isso? Esse homem não depõe a sua fé em momento algum em Jesus, o Messias. Mas o Messias vai em busca deste homem e pergunta para este homem: queres ser curado? E porque esse Messias é o Deus Todo-Poderoso, ele diz para este homem, apesar de ele não ter dito a sua fé, ele diz: levanta e anda. E este homem levantou e andou. E eu digo que hoje o nosso Deus continua sendo o mesmo. Que é Ele quem visita a mim e a você quando nós estamos nos lugares errados, nas circunstâncias erradas, nos contextos errados, porque nós precisamos de uma resposta, porque nós temos angústias, nós temos ansiedades, nós temos preocupações, nós somos seres humanos, necessitamos de respostas, e esse Jesus que vem ao meu e ao seu encontro, nesse local, nessa circunstância, nesse contexto, e diz para mim e para você: levanta e anda. Porque eu sou o Deus que sara, que cura e que faz maravilhas. E por amor a você, eu vou te buscar no centro de macumba, no lugar pagão, no lugar da crendice. Aonde você estiver, eu quero você. Sua vida é importante para mim. É isso que esse texto diz para mim. Que um dia Jesus olhou para mim e disse: eu quero você, Richard. E um dia Jesus olhou para você e disse: eu quero você, Rafael, Isaías. E quantos mais nós estamos aqui essa noite? Jesus está dizendo para mim e para você: eu quero você. Sua vida é importante para mim. Você é valioso para mim.